Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao podcast Método Reequilibre. Eu sou o professor Vanks Leandro, um estudioso da ansiedade, especificamente ansiedade do culto à produtividade, e eu estou aqui hoje com a Paula Freitas, a minha convidada aqui, na verdade, para me ajudar, porque eu achei que ia ser muito chato eu ficar falando aqui sozinho sobre o método Reequilibre, então eu trouxe a minha amiga aqui, Paula Freitas, que tem uma longa trajetória também nessa parte de desenvolvimento pessoal, para me ajudar aqui a explicar o método, que é o assim, para vocês entenderem esse movimento todo que a gente está tentando criar. Tá bom? Então, bem-vinda, Paula. Obrigada, Vanks. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. Fico honrada pelo convite e trazer um assunto, um tema tão relevante, que apesar de um pouco batido, né? Que é a Sim, ansiedade, eu vejo que. Gente, eu tive acesso exclusivamente, né, Vanks, exato. ao seu livro que você escreveu, que já foi para a editora, tá Isso. em processo de revisão. E eu fiquei muito feliz em ver você, que é uma pessoa super referência, influente nessa questão de estar nas empresas, trazendo qualidade de vida, qualidade mental nas empresas, para as pessoas, e trazer esse tema de uma forma mais específica, né? Não tão genérica. E eu tenho muitas perguntas. Posso fazer a primeira Bora, pergunta? bora. Bora? Então vamos lá. Qual é o nome do livro que você escreveu? Bom, pode mudar o nome do livro, né? Mas a princípio é Productivity Anxiety, como Perfeito. equilibrar a ansiedade do culto à produtividade. Então ele apresenta um método ali de como você alcançar esse equilíbrio, né? Hoje o Brasil, eu já estou até me alongando um pouco mais, mas o Brasil é o país mais ansioso do planeta, entendeu? Então assim, Uhum. vários dados já, pesquisas de anos já explicam isso, e a gente não perde essa liderança, Nossa, essa entendeu? triste Essa liderança, triste né? liderança. E teve uma pesquisa recente que foi feita especificamente relacionada a essa ansiedade da produtividade, que fala que as pessoas, independente de elas trabalharem ou não trabalharem, elas têm uma agonia interna de estar produzindo, em função da Hum, cultura, aquela de meritocracia, ou de se você produz muito, você chega lá e tal. Então, é uma ansiedade muito específica dessa agonia de você querer fazer mais, você alcançar resultado, alcançar o primeiro milhão, ter o corpo perfeito, ter a família perfeita, ter seguidores, ser influencer, ir no trabalho, então, de alcançar gerência, ser diretor, e ter isso, e ter aquilo e tal. Então, isso vai gerando muita ansiedade nas verdade. pessoas. E foi isso que te motivou a escrever este livro e estudar por tanto tempo este assunto? Exatamente. A minha trajetória eu sempre fui executivo, né, e consultor. Então, Uhum. e sempre buscando alcançar mais e ter posições cada vez mais altas. Então, já cheguei a atuar como diretor de uma das Big Four aqui no Brasil, especificamente. Então, digamos, foi o ápice ali, vamos chamar assim, da minha E carreira, foi o como maior, era o professor Vanks nessa época? ansioso. E tinha meta Ansioso? para bater, então eu era responsável por uma unidade de negócio, era um SME que chama, que é um Aham. Subject Matter Expert. Então tinham 4 experts no mundo para o tema, que no caso era gestão de programas e portfólio. Uau. Entendeu? Então qualquer projeto que tinha no mundo, eu e os outros 3 Que especialistas, a gente era discutiam. chamado para dar opinião. Eu não podia dar uma opinião, digamos, infundada, né? Uau. Isso tem quantos anos? Cara, isso já faz mais de 10 anos, faz uns 12 anos por aí. E aí você se via ansioso. Porque tinha muita gente embaixo de mim, tinha pessoas em cima que eu respondia, unidade de negócio, tem que bater meta, resultado. A gente tem um negócio nessas grandes empresas, chama de billable. Tudo tem que ter um custo, você não pode estar Uhum. não bilado, né? Eu não posso, até o momento ocioso tem que ser pago. Meu Deus. Então é uma ansiedade do caramba, vai gerando muita ansiedade, né? E aí você estudou esse assunto, então a gente pode, você vem traz essa observância há mais de 10 anos, e Isso. aí você pesquisou, estudou, além de ver ali na prática que algo estava acontecendo nas empresas. Não Então, só nas empresas, né, Vanks? Também no dia a dia, no na vida cotidiano pessoal. das pessoas, né? Exato. Eu comecei a estudar isso para mim, não foi para ninguém, assim, para fazer terapia ou ajudar ninguém, Uhum. foi para mim, para eu me ajudar. Perfeito. Então eu comecei a estudar e ver vários, como eu sou um acadêmico, digamos assim, né? Então eu fiz mestrado, já fiz um doutorado em 2010 e tal, que eu não concluí, agora estou de novo no doutorado.
Mas eu sempre gostei de me embasar em pesquisas, estudos científicos. Uhum. Então, eu comecei a estudar o tema, assim, de liderança nas organizações, de produtividade nas organizações. Então, fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, aquela coisa. Eu fiz para poder lidar com isso. E fui desenvolvendo um próprio método. Isso te ajudou? Ajudou pra Esses caramba. cursos? Então, hoje em dia, eu sou muito mais... Assim, eu ainda sou ansioso, mas sou um ansioso controlado, que é isso que... Entendeu? Assim, eu não Muito fico... bom, ainda sou ansioso, mas Eu acho que... reconhecido e Acho que controlado. não tem como se livrar da ansiedade. É isso que eu ia te perguntar. É uma pergunta bem interessante, até para um corte, né? É possível se livrar, deixar de ser ansioso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim, você sempre... E a ansiedade, de certa forma, ela é até boa, num certo nível. Bacana. Porque ela te mobiliza, né, para ação e tal, entendeu? O ruim é quando a ansiedade ela vira um negócio louco, assim, você deixa de performar bem, ou deixa de se cuidar, por exemplo, ou deixa de conviver com a Bacana. família por conta da ansiedade, que você fica É. aquela expectativa, sabe? Nossa, eu vou ter uma reunião hoje, uma apresentação, então você não consegue nem se preparar direito por conta da apresentação. E você acha nas suas pesquisas que a ansiedade está ligada a um pensamento? Também, não só o pensamento, né? Mas talvez principalmente assim, ao pensamento, uma expectativa boa ou ruim de algo que vai acontecer no futuro e que você não tem a menor gestão, né? E você não consegue lidar Uhum. com essa não gestão do que vai acontecer. Então você começa a pensar muita coisa que até o Augusto Cury chama de pensamento acelerado, né? Que ele diz que é uma Sim. síndrome e tal, do pensamento acelerado, mas outros na psicologia não chama de pensamento, apesar dele ser psicólogo, ele é médico, não é psiquiatra, não Uhum. chama de pensamento acelerado, chama simplesmente do aquele pensamento constante, frequente, né? Uhum. Entendeu? Que pode ser uma obsessão, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, que acaba gerando, então, essa ansiedade nas pessoas. E aí vem um comportamento, né? Isso, aí vem o Que às comportamento. vezes pode até, né, startar um comportamento não desejado, um Isso, burnout, uma crise de ansiedade, uma crise do isso, pânico. exatamente. Então, tá tudo certo ter a ansiedade. Agora, o que você faz com esse pensamento acelerado, com essa ansiedade, para não startar um comportamento indesejado, é o que mais importa. E lá no seu livro tem um método, Vanks, Isso, tem um que método. trata isso? São um método de 7 partes. Eu coloquei 7 partes, inclusive, para levar. Como o livro é para ansioso, entendeu? Então, assim. Olha que bacana. Então, quando você escreveu o livro, você pensou em deixar numa Exato, estrutura para ansiosos. exatamente. Então, assim, porque o ansioso ele ia querer ler passo 1, 2, 3, 4, até o Acabou. 7. Só que por Bacana. isso que eu não coloquei passo, eu coloquei partes. Uhum. Então, aí, o que eu recomendo é que você dê uma olhada geral nas 7 partes e comece pela parte que você acha que você precisa mais. Olha, bacana. Entendeu? Então não tem uma ordem. Todas as partes elas são independentes, mas elas são complementares. Então eu Uhum. leio lá 7 partes, cara, o meu problema é a gestão do tempo, por exemplo. Eu não consigo administrar bem a minha vida. Isso me gera uma ansiedade. Isso me gera uma ansiedade. Então eu vou para uma parte que fala ali de gestão do tempo, para eu poder Aí eu me não organizar. consigo organizar minhas tarefas, isso me gera uma Exato, ansiedade. Tem exatamente. lá um Exato. método para isso. Ou você percebe que não consegue priorizar bem o que importa. Você está se Bacana. perdendo. Então tem uma parte ali específica que é de priorização. E as pessoas que não conseguem ter um momentozinho de ócio, ela se Isso. sente culpada, Cansada, com cansada. fadiga, Olha, estressada. Aí tem uma parte lá que fala então de dar pausas. Entendeu? Então você vai lendo de uma forma fluida. Então você vê a parte que mais te interessa, você vai isso automaticamente vai levando as outras partes e tal. Daqui a pouco você leu as 7 partes. pode ser então um livro, pode ser um manual em Acho que que o você manual vai não, consultando mais ali guia do um que manual. guia, Porque bacana, um manual é guia. mais rígido, né? Manual você tem que seguir direitinho. Agora um guia é como se fosse uma trilha e não um trilho. Entendeu? A diferença de uma trilha e de um trilho. Bacana. Então, um trilho, um trem anda exatamente em cima do trilho, concorda? E quando ele sai do Uau. trilho, ele descarrilha Descarrilha e e é já um era. acidente. É grave, é uma crise. Uhum. Agora, uma trilha, imagina você andar numa trilha no meio do mato. Então, assim, tem aquele caminhozinho, você eventualmente você sai um pouquinho para desviar de uma pedra, de um buraco e tal, mas você mais ou menos anda em cima da trilha, né? Então, eu entendo que o método é muito mais uma trilha do que um trilho, é muito mais um guia do que um Do que um manual. manual. Exato. Nossa, que corte perfeito esse. Que é diferente, realmente, as pessoas terem noção que elas não precisam. Tem um termo que a gente fala muito, que é recalcular rotas, né? Isso. A pessoa não precisa, às vezes, seguir no trilho. Não Ela precisa. pode ir recalculando a trilha, né? E fazendo. E curtindo o caminho, né? O Até porque percurso. se o livro fosse um método que ela tem que seguir
Certinho. fixamente, isso geraria ansiedade, concorda? Verdade, Que a verdade. pessoa ia ficar, não, eu não estou seguindo, ia ficar na paranoia. Não consegui. De não conseguir seguir, e ia ficar na paranoia de deixa eu ver o método e tal, ia pegar o livro e tal. Não pode. Então a pessoa é escrito de uma maneira leve, tem muito estudo fundamentando, muita pesquisa ali, então todo referenciado ali também o pessoal poder ver. O pessoal gosta, que nem eu, de detalhar um pouco mais, né? O pessoal consegue ir a fundo, mas a linguagem é uma linguagem bem simples, coloquial, que qualquer um consegue entender ali, entendeu? Então eu pensei inclusive na minha filha. Eu tenho uma filha de 14 anos, ela leu o livro também e ela gostou. Então pensei até para Comunicou bem adolescentes com ela. é, que tem a ansiedade, ela acontece muito a partir da adolescência, que pode até virar, de novo, eu não tenho essa pegada terapêutica, né? Mas pode até virar um toque, Olha, eventualmente, né? transtorno. E acontece, a maior incidência de toque, que começa inclusive com a ansiedade, é na adolescência. Olha. Entendeu? Então, por isso que eu fiz um livro para ele poder atender desde o adolescente, então ele nos 14 anos até E eu digo pessoa até nas idosa. crianças, né? Porque tem estudos falando que o uso de tela, nem é o uso excessivo de tela, é o uso de tela, Isso. pode trazer ansiedade. Tem É. várias pesquisas, vários Tem estudos um nas livro crianças, né? muito bom, recente, é de 2023, a gente está em 2024, 2023, tem um livro bem recente, que é do Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa. Olha, Cara, esse livro é fantástico, vou assim, ler. e é um pesquisador, um psicólogo, pesquisador, tem vários livros e tal, então um acadêmico, e ele fala justamente isso, ele analisa que não só a tela, mas no sentido amplo, as redes sociais, Tudo. videogame e tal, isso está prejudicando em muitas crianças. E é muito interessante que ele fala que é engraçado porque nós, adultos, pais, né, você e eu, nós somos pais, a gente tenta proteger as crianças do mundo real, digamos assim, então a gente não deixa mais que nem a gente brincava na Verdade. rua até tarde, É. concorda? A gente saía e ia para outro bairro, ou saía andando com os amigos e tal, andando de bicicleta, né? Então a gente fazia isso. A gente hoje em dia, a gente protege as crianças, nossos filhos disso, mas a gente não protege as crianças de entrar nas redes sociais ou de usar a internet. Concorda? A idade média que a criança ela entra, ela ganha o celular é com 9 anos de idade. Nossa. Entendeu? E com 9 anos de idade, ela entra ali no YouTube e ela tem tanto risco de ter, por exemplo, de ter bullying na internet ou de ter conteúdos mais Se comparar, né, sexualizados. também, ficar se Exatamente, comparando e com ficar uma se outra. comparando. Não, eu tenho casos próximos de mim de pais que deram celular para filho com 4 anos de idade. Exato. cara. Está cada vez 4 mais anos. novo. Cada Exatamente. vez mais Não, novo. se você parar a pensar, a gente dá para criança quando ela é nova, né? Ainda bebê, que para eu poder almoçar tranquilo, eu dou um meu Dá iPad pra aqui ela. para criança, dou um celular para criança poder ficar. Ela ainda não tem muita autonomia, então ela vê o que a gente coloca ali para ela assistir. Mas a partir do momento que ela começa a ficar um pouco mais velha, com 5 anos, ela já consegue navegar. Entendeu? Fazer a busca, mas né? ela ainda não tem um aparelho dela, normalmente. Entendeu? Ela ganha um aparelho dela, em média, com 9 anos de idade. Nossa. Que ela já tem uma certa autonomia, entendeu? E o uso esse Jonathan Haidt, nesse livro, então, A Geração Ansiosa, ele comenta, então, que as crianças, elas, por usar a internet, pela gamificação que tem ali, ela fica muito ansiosa. Inclusive, quando ela está longe, ela fica pensando em publicar ali, né? Em ter amigos ali, em construir toda aquela relação social que ela construía antes no mundo real, ela fica construindo ali. Só que é um negócio muito exponencial. Que quando ela publica o negócio, não é feito mais, não é só dos meus 3, 4 amigos que vêm, ou minha sala, meus amigos da sala que vêm. Cara, eu publico uma coisa ali, pode ser a cidade inteira, o bairro inteiro, ou várias pessoas de várias partes do mundo podem criticar. Então gera uma ansiosidade da pessoa. Um dos maiores medos que as crianças têm hoje em dia, adolescente, é de ser criticado na internet. Olha Coisa que a gente só. não tinha, concorda? Eu nem ligava para isso, nem se preocupava. Primeiro que com não tinha isso. internet, Nem né? existia. Mas, entendeu? Mas ser criticado na internet é ser cancelado na internet. Nossa. É uma preocupação que, entendeu? Que a gente não tinha, que a criança fica ansiosa. Ela publica e fica preocupada se isso vai dar like, se vai ser cancelado ou não. Não Isso só criança, gera mas uma adultos também ansiedade. gera uma ansiedade. E o seu método, que chama Reequilibre, que Isso. está no livro, ele ajuda, então, desde os pais que se preocupam com as crianças, adolescentes, a pessoa que está, o adulto, não só no trabalho, mas também em casa, que às vezes a gente fica no processo de ansiedade com a vida, né? Com a Isso. cobrança da vida. E também a pessoa já na melhor idade também, a gente vê, às vezes, muitos idosos, né? As pessoas que aposentaram, né? E aí geram aquela ansiedade.
A pessoa que lê o seu livro, tiver acesso à sua mentoria, ela vai conseguir ter em qualquer faixa etária? Isso, ela consegue lidar melhor com a ansiedade. Então é que nem eu faço comigo mesmo. Como comentei, eu sou ansioso, mas eu consigo lidar bem. Uhum. Então eu consigo perceber quando eu estou me excedendo. Então, Olha, eventualmente, eu estou usando o celular, eu penso, caramba, eu estou usando demais esse negócio, tá vou parar de errado. utilizar. Então, existe método para isso, sabe? Técnica para eu poder, por exemplo, desligar a notificação, colocar horários para poder usar no celular. Tudo isso é explicado No no livro. livro, né? Então, que nem a gente comentou aqui quando a gente estava antes de gravar, eu lembro que eu levava meu filho na natação, por exemplo, sempre que eu levava o meu filho na natação, eu desligava o celular. Uhum. Porque eu percebi que quando eu estava lá, eventualmente ele estava nadando, às vezes ficava meio chato, eu pegava o celular e quando eu via, acabava a aula. Ah, você nem E via. eu não via natação. É. Então, aí eu comecei a pegar o telefone e colocar no bolso. Aí, Uhum. eventualmente, ele tocava alguma coisa, aí eu pegava o celular do bolso e E olhava. eu olhava e me E perdia. perdi o Aí momento ali. comecei a fazer, eu comecei a desligar o celular, porque quando eu eventualmente pegava o celular por hábito, ele estava desligado. Eu falei, opa, é porque eu quero me dedicar ao momento presente. E o filho percebe, né? O E filho percebe. percebe Não, quando o tem pai, vários a mãe momentos pega o maravilhosos celular. que eu lembro dele e dela, né, dos meus dois filhos nadando. Olha Entendeu? só. Então, assim, você tem que aprender a se autogerenciar. Entendeu? Então, com o método, você Com o aprende método isso. reequilíbrio, você vai ter essa consciência, né? Porque às vezes Exato. as pessoas não têm a consciência É isso, de aquela questão qual. da trilha que a gente comentou. Então, É. eventualmente, eu saio da trilha, não tem problema, mas eu percebo e E volto. volta para a É, trilha. é, E lá no livro tem um teste, né? Que eu já tem um vi. teste. Um É, teste para a pessoa criar essa consciência do exato. nível, de como ela está. É porque um problema grande da ansiedade, dessa ansiedade do culto à produtividade, é a pessoa não reconhecer que ela tem este problema, digamos assim, que ela tem Verdade. essa Verdade. ansiedade. Então, tem um teste que eu mesmo elaborei, com algumas perguntinhas simples, para a pessoa perceber se ela é ansiosa ou não. E eu coloquei também no livro dois outros testes, que aí sim são acadêmicos, robustos, validados Uhum. academicamente, que se a pessoa também quiser aprofundar um pouco mais, que eu coloquei esses testes que são amplamente utilizados no mundo inteiro, que a pessoa também pode aprofundar Bacana. e fazer para poder analisar ali se ela é realmente ansiosa ou não. Então, ela pode ficar no nível, digamos assim, mais simples, que é o questionário que eu Uhum. desenvolvi, ou um nível mais aprofundado E para nessas pesquisas, nesses outras pesquisas que tem também com tema que você correlacionou com o do culto à do produtividade. culto à E é produtividade. um tema muito bacana, porque realmente a gente quer ser produtivo o tempo inteiro. A gente quer dar resultado, a gente quer ser diferente, a gente quer, né, naquela corrida dos ratos. E muitas das vezes a gente não percebe que isso está nos adoecendo Exato. emocionalmente, fisicamente, e isso está influenciando negativamente várias pessoas à nossa volta, porque a ansiedade, você está ali no processo ansioso, você está contaminando várias pessoas no seu meio, né? É. Então, e vai gerando, pode levar a outras situações, né? Outros Uhum. realmente problemas sérios. Por isso que eu recomendo no livro, inclusive, procurar psicólogo, procurar Terapeuta, terapia, sim. um médico psiquiatra, que é muito importante. O método não substitui você. Inclusive, eu recomendo explicitamente no livro várias oportunidades de que qual que é o mundo ideal. Você seguir o método e Uhum. também procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapia para poder unir os dois mundos, entendeu? Perfeito, concordo, É o melhor dos mundos. concordo. E hoje a pessoa que quer conhecer mais sobre o professor Vank, sobre o método, quer ter acesso, de repente, ao livro ou à mentoria, como que ela faz? Então a gente criou o Spotify, então que a gente está gravando aqui agora, tem também um canal no YouTube e a gente criou um grupo no WhatsApp também que é Uau! mais próximo, que todo dia a gente coloca conteúdo novo ali, algumas dicas simples de como lidar com ansiedade e tal. Tem uma interação entre os participantes e comigo ali também, né? Então tem toda Bacana. essa rede para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a ansiedade. E a gente pode colocar aqui no link, gente, embaixo, aqui na descrição, para quem estiver vendo no YouTube, vai estar o link do grupo, pode ser? Pode. E Segue, gente. Segue, entre no canal, siga no Spotify, siga no YouTube para ajudar a gente aí a criar esse movimento e ajudar cada vez mais as pessoas a lidarem melhor com essa ansiedade do culto à produtividade. e lidar com isso de uma forma natural, Exato. né? Não é numa forma, meu Deus, e agora? Entrando naquele desespero, eu tô doente. E eu vejo também, vou abrir uma polêmica aqui, que hoje em dia tudo é TDAH, né? Ah, Uhum. está na moda do TDAH. Às vezes a pessoa, eu vejo que a gente desenvolve um trabalho, a gente tem muitos alunos, eu vejo a pessoa às vezes ela só está ansiosa. Não é um TDAH.
né? Então, às vezes, a pessoa ter acesso ao seu livro, ao seu método, a este grupo, e ela conseguir identificar, através do teste, através das histórias ali, através desses vídeos, que, calma, eu estou ansiosa, ela não vai, né, tratar isso de uma forma tão exagerada, que às vezes tem, né? Vai tratar de forma adequada, né? Não de Adequada. forma exagerada. Então ela se reconhece, sempre ela indo no psicólogo ou num psiquiatra, um ponto que é aplicado da técnica deles é o autoconhecimento. Primeiro Então, passo. exatamente. Então, e isso em qualquer abordagem que você for. Uhum. Então, ao seguir o método, você vai te ajudar a se conhecer melhor e a gerenciar melhor. Como eu comentei, às vezes eu percebo que eu dou uma escorregada, entendeu? Que eu estou mais ansioso, eventualmente com uma apresentação, uma palestra, uma reunião, ou com uma viagem que eu vou fazer com a família, até de férias, você fica ansioso para chegar logo. Você Por exemplo, planeja todo, que nem quem curte. está comentando, então, todo dia eu vou para academia, eu treino todo Aham. dia, eu faço lá musculação. Então, às vezes eu tô lá e falo, caramba, eu vou aproveitar e vou ficar ouvindo aqui um podcast. Não tem Aham. problema nenhum. Eu Tá ouvi tudo um certo. podcast enquanto eu tô lá treinando para poder utilizar o meu tempo. Agora, às vezes eu percebo que eu tô indo e tô super estressado, aí em vez de eu ouvir Relaxar um um pouco. livro ou ouvir um podcast sobre um assunto técnico, eu vou colocar em música. Sim, vai dar uma Entendeu? E relaxada, tem gente né? que não se permite fazer isso. Isso é bem característico da ansiedade do culto à Culta a produtividade. produtividade. A pessoa não se permite aquele momento de eu fazer uma atividade física, eu curtir a atividade física, sabe? Fazer uma caminhada na natureza ao ar livre e Exato. curtir Eu aquilo. relaxar. Então, aí às vezes eu vou e tiro então um podcast mais técnico que eu estou ouvindo, um livro, um Tem gente audiobook, eu que vai coloco tomar música. banho e fica ouvindo É. podcast, Então, de novo, estudando. não tem problema a pessoa tomar banho e ficar ouvindo um podcast mais técnico. A questão é o bom senso, é o equilíbrio. Por isso que a gente chama de método reequilíbrio. Reequilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio não é ali em 50%. Às vezes o equilíbrio é um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Uhum. Entendeu? E Faz tá tudo parte. certo. É a pessoa saber dosar esses momentos ali de produtividade e de bem-estar. Muito Entendeu? bom. Porque ela não pode ficar só no bem-estar, senão realmente vira digamos, um relaxadão, até que Uhum. não vai conseguir alcançar as ambições, os desejos que ele tem na vida, mas também não pode ser um obcecado por Isso. alcançar o que eu quero e tal, e abrir É. mão de autocuidado, de convívio, de lazer com Uhum. outras pessoas que ele gosta, né? É isso aí. Gostei do bate-papo. Acho que deu para esclarecer não só as minhas dúvidas, mas de, né, centenas de pessoas que vão ter acesso não só a esse vídeo no Spotify, o vídeo no YouTube, mas também aos cortes no Instagram, né? Que tem um Instagram que é @método reequilíbrio, gente. E lá vão ser colocados vários conteúdos interessantes. E eu tenho certeza, Vanks, que como a gente poderia imaginar, será que a gente vai sair dessas estatísticas do país, do Brasil, o país mais ansioso? Caramba, não sei se a gente vai É sair, difícil. porque já vem consistentemente nessa liderança, né? Mas a É. gente pode aprender a lidar melhor com isso, E né? você sabe, curiosamente também, o Brasil é o país que mais tem usuários no mundo nas redes sociais, né? É, E coincidentemente é o país mais ansioso. Será que está correlacionado? sem dúvida nenhuma. A gente vai ter que fazer um podcast só com esse assunto a vida editada, né? Que você coloca lá no livro, Exatamente. relacionada às redes sociais. É isso, Vanks. Acho que a gente pode deixar considerações finais e chamar as pessoas, né, para assistirem aí os próximos programas. Bom, agradeço, Paulo, você me ajudar aqui a explicar o método e queria convidar você então para seguir o canal aqui no Spotify, no YouTube e entrar no grupo de WhatsApp que é tudo método reequilíbrio, né? No Spotify, no Instagram e e lá vai ter todos os canais para você poder entrar no nosso grupo também de WhatsApp. Então, vamos junto, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser útil também. Vamos criar um movimento aí para ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa ansiedade do culto à produtividade. Vamos nessa, vem comigo. É isso aí. Tchau, tchau.